Fala Doc! Está começando mais um episódio do podcast Fala Doc, o podcast que é feito para você, estudante de medicina do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato, você que é residente, você que é médico, ou mesmo para você que é curioso. Sejam bem-vindos, sem mais delongas, eu sou o Furlan e hoje a gente vai conversar sobre medicina de família e comunidade, a MFC, né? Que surgiu no Brasil com uma resposta então às necessidades do SUS e às demandas da população por cuidados primários de saúde. E lá na década de 90, né, com a implementação da estratégia de saúde da família, a MFC passou a ganhar importância, né, como uma especialidade focada na atenção primária e na promoção de saúde e cada vez mais tem ganhando espaço, né, hoje. Principalmente ela surgiu, né, contra a hiperespecialização e a desumanização da medicina e cada vez mais hoje ela ganha espaço no Brasil e no mundo. Sejam muito bem-vindos, hoje eu estou muito bem acompanhado com vocês, Dr. Vinícius Tristão. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje o papo vai ser muito legal aí, estamos com um convidado especial e passo a palavra para o Paz aí se apresentar também. Fala, Doc. Então, muito prazer. A gente vai falar hoje sobre a MFC, que é uma especialidade aí que está em alta demanda, né? Está crescendo cada vez mais, a gente precisa de MFC no nosso país e a gente tem um convidado super especial hoje para falar sobre o assunto. Com vocês, Dr. Tiago Cavalcante. Fala, Docs. Isso aí. Tudo bem? Prazer em receber. prazer em estar aqui por causa desse convite que o Júlio dispensou a mim. É uma honra estar aqui com vocês, conhecer esse projeto bacana da MedSimple e estamos aí. Show, Tiago. A gente vai conversar então um pouquinho sobre a medicina de família, né? Como todos já falaram, assim, que tem uma importância muito grande, né, no nosso meio. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, Thiago, contasse um pouquinho sobre a sua história, formação, carreira, como que você veio parar aqui hoje. Só um adendo aqui, que eu fiquei muito orgulhoso da sua palavra aqui, né? Só para quem não sabe, o Júlio foi meu interno, né? Então... o Thiago foi meu preceptor. Isso, ele adiantou bem aqui um pouco sobre a MFC, tá de parabéns, aprendeu bem sobre a área. Então já valeu o estágio, né? Isso. Então, meu nome é Thiago Rodrigues Cavalcante. Eu sou nascido no Tocantins, no norte do país. Desde pequeno eu queria ser médico e tal. Eu formei lá no Tocantins, né? Formei em 2017, no meio do ano. Vou completar 6 anos de formação hoje. Nossa, olha só. É isso aí. Parabéns, então. Então, formei lá no Tocantins e... Ao longo da faculdade, né, todo o processo de formação ali, a gente fica muito em dúvida, né, como acadêmicos, acadêmicos de medicina, a gente fica muito preocupado em saber como que vai ser o futuro médico, como que vai ser a nossa decisão ali, como é que vai ser a profissão. Então, eu passei por todas essas angústias, todas essas dúvidas que muitos de vocês, hoje, acadêmicos, passam. E uma coisa que me atraiu muito desde o início foi a MFC. Né? Nos 3 primeiros períodos ali da minha faculdade, não é o mesmo esquema que eu acredito que da UFSC, né, e outras universidades do país, mas nos 3 primeiros ali a gente focou bastante na atenção primária, né? Então, aquela saúde coletiva, foi práticas integrativas assim, né? Foram muito importantes no início ali do curso, para eu entender a importância da promoção em saúde ali, da prevenção em saúde, né? Então, da atenção voltada para a qualidade de vida antes de fazer aquele enfoque biomédico que, né, a medicina de família e comunidade se propôs a combater, né, não combater, mas de amenizar, vamos dizer assim, né? Então, e eu gosto de gente, né? No começo eu não era muito bom em me relacionar com pessoas, né, de conversar com as pessoas. Não sei se vocês passaram por isso quando vocês estavam no ensino médio, né? Nerds têm uma certa dificuldade de se relacionar com pessoas, porque ficam focados nos livros, estudando física, química e matemática e esquece de interagir. E o profissional médico precisa muito dessas habilidades, né? Mas aí, com o tempo na faculdade, eu comecei a tomar gosto pela relação com o paciente, pela comunidade, né? Pela conhecer culturas, conhecer as pessoas, a história das famílias. E isso me motivou a seguir mais essa linha também. Um defeito ou uma característica
do médico de família é gostar de muita coisa, né? Então, ao longo de todo o curso, eu gostei de muitas áreas. No começo, eu queria neuro. Isso. No começo, eu queria neurologia. Depois, com o tempo, eu fiquei pensando assim, não, acho que não é minha praia, não. Aí eu pensei em cirurgia. Depois eu mudei para infecto, depois para pneumologia. Pneumologia é uma área que eu acho muito interessante ainda até hoje. Mas isso quando tu era acadêmico ainda? Isso quando acadêmico, exatamente. Ao longo de toda a faculdade. As dúvidas da graduação. Aham. E aí eu fui vendo, não, cara, eu vou ficar muito nessa dúvida aqui e não vou conseguir seguir não vai sair do lugar. Um ritmo, exatamente. E aí um outro parâmetro também que me influenciou a seguir a MFC foi o meu desempenho na faculdade também. Eu fui bem, particularmente falando, eu fui muito bem ao longo de toda a faculdade nessa área da medicina de família. E então optei por ela. No final eu estava em dúvida em pediatria, medicina de família e cirurgia. Então, assim... Tudo que tu encontrou das outras especialidades você encontra hoje na MFC, né? Exatamente, exatamente. E aí, logo depois de formado, eu assumi uma equipe de zona rural lá no interior do Tocantins, na cidade chamada Porto Nacional. E uma equipe de zona rural. E, cara, na zona rural, a atenção primária é muito mais... A zona rural clama muito pela atenção primária, assim, né? Porque... Infelizmente não tem toda a infraestrutura e estrutura que as capitais têm, então acaba que um profissional médico, profissional de saúde no interior é muito mais valorizado pela pessoa. Faz muita diferença, né? Faz muita diferença, bem relevante. Um simples olhar, uma conversa já faz muita diferença, entendeu? E então, logo depois que você se formou, você não entrou na residência. Entrei na residência. Você assumiu o posto de saúde como médico recém-formado. Exatamente. Assumi um posto de saúde como médico recém-formado. É muito comum, é uma porta de entrada, né, para o recém-formado de medicina. Exatamente. Principalmente no interior, né? Sim, sim. Então, foi uma porta que abriu ali para mim e eu assumi essa equipe ali. Além disso, eu dei plantão como médico na área de pediatria, num hospital lá dessa mesma cidade. Então, eu estava trabalhando em pediatria e na atenção primária ali. E aí, eu fiquei nessa equipe ali 1 ano e meio. Ao longo desses anos, eu também tentei provas de residência. Tentei no primeiro ano para pediatria, não passei, em Goiás. Não era para ser, né? Pelo menos por enquanto, não era naquela época não era para ser. Não, tem esse detalhe, hein? O médico de família também tem uma grande dúvida ainda, às vezes, se foi a decisão certa, pelo menos para mim. Que eu fico sempre revisando as minhas decisões nesse sentido. Mas não é uma área que eu me arrependo de ter assumido, tá? E aí eu não passei, continuei nessa equipe mais ou menos 1 ano e meio trabalhando. E aí eu também tinha feito a prova de residência para MFC, né? E passei lá na capital do Tocantins, em Palmas, e fiz por 2 anos. Deixei de dar plantão em pediatria também, foi uma parte muito bacana também, a parte de neonato, né? Que eu gosto bastante. E eu fiquei exclusivo ali na residência por mais ou menos 1 ano e meio. E aí eu fui dar plantões também, né? Junto com a residência ali. Existe essa possibilidade, né? Como médico residente, de você dar plantões. Se você souber conciliar estudos, né? Carga horária e tudo mais, tem essa possibilidade. Tu formou no final de 2017? Formei no meio do ano de 2017, 16 de junho. E quando que tu entrou na residência? Na residência eu entrei dia 1º de março de 2019. 2019. E já tinha o programa do governo onde tinham estímulos para você assumir a residência de medicina da família e comunidade, que era o salário acima da bolsa dos residentes padrões, tudo mais. Já tinha esses estímulos? Sim. As prefeituras, né, dão uma bonificação ali, né, um valor de bonificação para o médico residente em medicina da família e comunidade, além da bolsa do Ministério da Saúde, né? Então, lá em Palmas tinha essa complementação também. Como é que era? Porque a bolsa normal na época era R$ 2.700, era 2.900, isso? 2.900. Por aí. E daí o residente de família e comunidade ganhava um extra. Isso, ganhava um extra.
No total do extra ali, pelo menos na nossa residência, dava 5.400, além dos 2.900, né? Então dava um salário de quase 10 mil reais. Quase 10 mil. E dava de fazer plantões ainda. E dava, exatamente, uma carga horária, Legal. né? 60 horas ali, ainda complementar com um E plantão. na sua percepção, assim, fazer plantões era muito cansativo ou era algo que dava pra manter tranquilo, assim? Depende do serviço. Depende do serviço. Ok. Aí, assim, vai muito da sua característica, né? Do seu entendimento, se você tem a capacidade física, mental, de lidar com esse tempo de trabalho, né? Enfim, como é que você vai avaliando o seu rendimento. E também depende muito do momento ali. Por exemplo, no começo é bem fácil, você pega ele plantão e tal, só que aí você vai cansando também. Então, aí você vai dosar o ritmo que você quer pegar, né? De plantões. Mas você fez isso? Fiz isso. Entendi. Eu assumi a residência ali e aí eu peguei um plantão na cidade bem vizinha. Então, assim, eu não tinha trabalho, porque muitos médicos vivenciam isso, né? Viajar para o interior, passar horas e horas viajando e acaba se desgastando bastante. Então, a cidade era bem do lado, demorava 20 minutos para chegar no plantão. E o plantão também era meio tranquilo, era uma unidade mista. Não sei se já vivenciaram esse perfil de serviço de saúde. Unidade mista pelo menos lá naquele serviço lá, era atenção básica durante o dia, né, no horário comercial. E UPA à noite. E UPA à noite, exatamente. E aí eu pegava essa UPA à noite, né, essa emergência à noite. Mas assim, eu também não pegava muito plantão, não. Era uma vez por semana e tava de boa. Sim. Mas falando um pouco, entrando um pouco também na residência, essa bonificação, ela faz muito sentido para o médico de família, no sentido de que, como a APS é uma porta de entrada, né, para o médico recém-formado, isso é uma coisa que muitas vezes o recém-formado pondera. Tipo, poxa, eu vou fazer uma residência em que eu vou trabalhar no mesmo lugar que eu trabalharia se eu fosse médico da atenção primária, mas eu vou ganhar menos. Então, é uma forma de estímulo, né, do governo para você fortalecer essa especialidade, né? Exatamente. A gente sempre escuta que tem aquela história, né, de que 80% da demanda a gente consegue resolver na PS, né? Exatamente. Então, acredito que seria por esse caminho, né, que pensaram para fazer essa bonificação. Exatamente, você desafoga a atenção secundária e terciária focando na APS, né? Que ela vem se tornando cada vez mais a porta de entrada, né, do SUS. E conta um pouquinho, então, pra gente o que é a medicina de família. Muito bem. Pode ser que em algumas falas minhas, né, algumas palavras minhas, tenha alguma influência da minha opinião também relacionada à medicina de família, tá? Mas não quer dizer que é a verdade absoluta. Aos ouvintes, docs, tenham cuidado com minhas ponderações. Mas, a grosso modo, a medicina de família e comunidade é um profissional que busca de forma holística, né, abordar a saúde como um todo o processo de saúde e doença de uma pessoa. A gente procura avaliar e investigar e acompanhar de forma holística. O que significa isso? Você leva em consideração todos os aspectos da pessoa. Os aspectos biomédicos, então, como é que está a condição física, né? Como é que está a condição física da pessoa, né? A condição mental, como é que está... E, além disso, como é que estão as condições sociais e relacionais que existem ali nesse ambiente de comunidade. Então, medicina de família e comunidade. Então, são os fatores que interferem na saúde da doença, na saúde da pessoa, em todo o processo de adoecimento e Perfeito. E de qualidade do profissional, né? Do profissional, da pessoa. A gente fala muito mais em processo saúde e doença, né? Isso, dentro da MFC. Exatamente. Então, o profissional da atenção primária, no geral, não é só o médico de família, mas, focando no médico de família, ele vai observar o quê? Como que funcionam as relações, né? O encadeamento das relações que a pessoa tem dentro de casa, né? Qual que é a interferência que a paternidade ou a maternidade tem na vida dessa pessoa, como é que o processo de aprendizado mesmo, né, de entrada na escola, interfere nas condições dessa pessoa. Então, e também as visões pessoais, né, que cada um tem referente à sua saúde, referente à sua doença, enfim.
Então, a gente leva em consideração toda essa comunicação, todo esse diálogo que tem nessas interações ali no ambiente familiar, no ambiente da comunidade. Então, eu considero, por exemplo, o médico de família que ele tem que estar preocupado com muitas coisas. O aspecto político, né, que também tem que estar preocupado, porque isso vai interferir na zona de referência ali que ele está atendendo. Tem que estar preocupado com a economia, de certo modo, porque ele vai se basear qual que é a renda da comunidade que ele está atendendo ali, e aí, consequentemente, isso vai interferir no processo de adoecimento daquela pessoa, né? Então, muitos fatores a se levar em consideração. E aí vem a epidemiologia do ambiente. Por exemplo, hoje, aqui em Florianópolis, estamos vivenciando, eu acredito que finalizando, né, um processo de epidemia de dengue. Por que isso está acontecendo? Quais são as condições climáticas que estão interferindo nesse processo todo? O que aconteceu? Quais são os processos migratórios, né? Então, assim, o profissional médico de família, bem atento, já observa esses detalhes e fica preparado e planejando o seu processo de trabalho para abordar isso tudo. Se fala muito sobre promoção de saúde, né, dentro da MFC. Exato. E é um dos grandes pilares, né, da medicina de família, justamente você promover saúde e entender qual o contexto, né, que a sua comunidade passa. Por isso é tão importante o processo de territorialização, visita domiciliar, você caminhar no bairro que você atua, né, para entender quais são as vulnerabilidades, né. Uma das grandes diferenças da MFC para muitos dos outros serviços é a vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, exato. E aí tem até existe uma fala assim, não sei se é preconceituosa, mas enfim, sobre o médico de família ser um médico esquerdista, vamos dizer assim, né? Um médico, né? Porque é muito voltado para o aspecto social, né? Então a gente tem bem essa visão, essa demanda, então fica muito preocupado com essas necessidades. Então, o médico de família, ele está ali, atende todas as fases, né, da vida, desde o pré-natal até a idade, até o adulto idoso, né? Então, temos toda uma gama de população a atender e dar assistência. Uma curiosidade aqui agora que você falou, antes a gente estava lendo ali, a partir dos anos 80, a gente tem muitas conferências de saúde, discussões sobre a medicina de família aqui no Brasil, né? E no começo ela era chamada de medicina comunitária, medicina geral comunitária. Portugal ainda chama assim, né? Olha só. E dentro dessas discussões surgiu o termo medicina geral comunista. Por conta desse aspecto, porque ela vinha, né, e ela vem até hoje combatendo muito da hiperespecialização. E isso gerou um incômodo, né, dentro das grandes especialidades médicas. Mas a gente sabe que isso não é verdade, cada vez mais a medicina de família ganha importância e sim, se preocupa em contexto social, se preocupa com vulnerabilidade, se preocupa com promoção de saúde. Isso tem feito muita diferença, né, na vida de muita gente. E eu acho que a grande definição da medicina de família é justamente o que o nome é, né, medicina de família e comunidade. É o profissional que vai atuar em uma gama de áreas e vai estar dentro da comunidade, dentro da família, né? Quando você atende o seu José lá, você conhece o José, você conhece o pai dele, você conhece o filho, você conhece a esposa, você sabe o contexto familiar que ele está tendo, você sabe quais os problemas, porque o paciente ele te traz a demanda dele e traz a demanda dos familiares, assim como você atende os familiares também. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E aqui entra também a longitudinalidade, né? Isso é um dos conceitos da PS que faz muita diferença, né, no acompanhamento médico de família. Eu acho que essa palavra família, né, nessa especialidade é bem peculiar, assim, porque quando eu passei no estágio também, eu tive essa experiência de tratar a família, né? Num dia você está tratando o filho, depois a mãe, depois a avó, depois o avô, depois o pai, então essa experiência foi algo muito, muito singular para mim. Constrói todo um PTS com genograma, né? Uhum. Exatamente. Isso quando não é junto, né? Mais de uma vez, Exatamente. Às vezes você pede para o paciente vir, vem com sua esposa, vem com seu filho, para às vezes você tentar também mediar dentro do que é possível, né? Ali dentro das limitações do papel de médico de família, mas ainda assim um ambiente muito amplo para explorar, né? E tudo complementando, né? Às vezes você passa um tratamento para mãe e você vê que pelo alguma coisa do contexto social que você descobre pelo avô, e isso já muda tudo ali, e você vai cada vez mais descobrindo como é que é o contexto dessa família, né?
Estávamos até brincando que o médico de família tem que aprender a ser mais fofoqueiro, né? Então, Meu estágio com o Thiago foi assim. Temos que ouvir as Cafezinho e conversas. fofoca, Isso, temos que ouvir as conversas de corredores que existem entre os profissionais e os pacientes, porque a gente descobre algumas nuances que muitas vezes no consultório o paciente não conta, né? Então, e aí a gente entende todo o processo de adoecimento que existe ali dentro da casa e tal, e que é relevante, né? Exatamente. Falam que as reuniões do posto de saúde são reuniões de fofoca, né? Mas é justamente, a gente fala brincando, mas é justamente nesse processo de entender a sua comunidade, né? Medicina de família e comunidade. E cada pessoa com seu olhar para aquela situação, Exatamente, né? Às vezes você tem uma situação, mas a mãe pensa de uma forma, o avô de outra, e você tem que tentar conciliar isso, né? De alguma forma. Dentro da saúde de família, a gente muda um pouco aquela relação, quando você vai estudar as relações médicas, né? Entre elas a gente tem a relação sacerdotal, né? E paternalista, né? Em que o médico ele institui tratamento, ele institui diagnóstico para o paciente, é muito vertical essa relação. Dentro da medicina de família a gente não perde a verticalização, porque existe ainda uma diferença social, mas a gente horizontaliza isso, né? Então, o paciente ele é muito mais próximo do médico. Ele não necessariamente vai te chamar de doutor, às vezes ele vai te chamar pelo nome, ele te conhece, ele já te viu, ele sabe onde é que você mora, ele passou na frente da sua casa. Então, você consegue horizontalizar e compartilhar o cuidado. Eu acho isso sensacional. Do cuidado, isso aí. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal falar é que o próprio nome da especialidade fala em medicina de família e comunidade, medicina de família, mas isso às vezes não é muito claro nem para a população e nem talvez para estudantes de medicina, né? As pessoas entram em contato com isso e vem a necessidade de um médico de família depois que elas estão lá já sendo atendidas e tudo mais, elas entendem, né? Mas eu já atendi pacientes que falaram, eu precisava de um médico de família. E eu não tinha escutado isso antes na graduação, por exemplo, né? Então, a pessoa necessitando desse médico especificamente para a família inteira. Isso é uma coisa legal de ter, né? De você ter aquele acompanhamento que, viu os filhos crescer, viu o pai, viu o avô. Eu acho que isso... Talvez essa falta de orientação da população já venha junto com toda aquela falta de não saber, por exemplo, quando tem certo tipo de dor ou tem certo tipo de mazela, vai procurar um determinado serviço específico para aquilo. Né? Por exemplo, o cara tá se sentindo com problemas de saúde mental ali que necessariamente não são uma emergência na hora e procura a UPA ao invés de ir para uma UBS, né? Então, essa orientação já começa, eu acho que daí... Onde que está o problema? Às vezes eu me pergunto, né? Será que é na escola, lá que não foi orientado direito? É mais depois que vem isso? A gente só aprende isso na faculdade de medicina. A gente tem que falar isso, né? Que a gente só aprende quando a gente entra na faculdade de medicina. Eu também não tinha essa noção antes. Esse assunto me veio na cabeça justamente quando você falou, né? Foi lá no internato que eu fui perceber que essa coisa... Eu vi a família acontecendo ali. Né? Arrepiei aqui com vocês falando, viu? Não é de frio não, mas é porque realmente é um ponto que eu penso todos os dias. É algo que... por que eu não aprendi isso na escola? Como que funciona a unidade de saúde? Não sei se vocês vivenciaram nas suas escolas lá no ensino fundamental ou médio, excursões, né? Excursões para alguns locais. Por que a gente faz uma excursão para a unidade de saúde? Né? Um dia assim, sei lá, planeja ali com a administração do postinho, da unidade, e a criançada vai conhecer como é que funciona, os ambientes, né? Como é que funciona, cada profissional, sabe? Se a gente soubesse isso quando pequeno, a gente não ia ficar pensando... Eu, por exemplo, até os 20 anos achava que postinho era só para dar vacina, né? Mas é verdade. Melhor tudo, quando o pessoal fala que a educação é a base de tudo, talvez comece por aí, né? Que é uma das coisas que falta o básico. Assim. Infelizmente, é isso que tem sobrecarregado tanto o sistema secundário e terciário, né? Porque a gente não tem a informação, às vezes, para onde a gente precisa ir, qual que é o papel do médico do posto, né? E aproveitando, Thiago, para você, assim, qual que é o papel do MFC dentro da atenção básica? Qual a importância dele, né, ali? Cara, o médico de família, ele acaba se tornando uma referência ali na unidade, né, para todos os outros profissionais. Então, ele é bem demandado nesse sentido. Então, aí o colega vai lá e procura, o que eu tenho que fazer, doutor, e tal. Lógico, a gente não pode deixar que isso vire um serviço autoritário dentro ali do ambiente, né, porque senão fica realmente prejudicado. E eu, por exemplo, valorizo muito a discussão entre classes de profissionais. Então, o médico de família ali, ele atua no gerenciamento, né, de estratégia do cuidado com o paciente. Então, ele vai procurar
fazer a coordenação e a longitudinalidade do processo de saúde e doença do paciente, de modo a dialogar com os outros profissionais, sejam eles os profissionais ali dentro do serviço mesmo, ou até mesmo os profissionais que estão fora, né? Os especialistas focais. E aí esse gerenciamento ajuda a organizar, né, todo um raciocínio clínico e abordagem do cuidado com o paciente. Então, chega alguma possível demanda lá de um paciente poliqueixoso, multicomorbidades. Se fosse num atendimento que não houvesse uma atenção primária de qualidade, ou se fosse apenas focal, esse paciente ia ficar sambando para lá e para cá em várias especialidades, né? Então, e aí o médico de família ele vai organizar esse processo, ele vai dialogar entre os profissionais, dialogar entre as especialidades e vai escolher a melhor conduta, o melhor caminho, o melhor processo que o paciente tem que seguir, de forma a reduzir custos para o paciente, custos para o serviço, de forma a reduzir o sofrimento do paciente ali, da pessoa e da família, né? Lembrando da família. E, além disso, reduzir demanda para ele mesmo e para a própria equipe ali da unidade. Esse é mais ou menos um pouco mais da função do médico. Eu acho que você sintetizou muito bem, era justamente essa resposta que eu buscava, que é a coordenação do cuidado. Eu acho que coordenar o cuidado do paciente. Assim, eu posso usar o exemplo lá de casa. Eu fui criado numa família em que a gente tinha plano de saúde, então meus pais, minha avó, meu avô, eles sempre foram muito dependentes do plano de saúde e isso fez com que minha avó, por exemplo, hoje ela tem vários médicos. E isso é um pouco confuso, assim, porque... E tem aquele preferido. Exatamente. Aí o que acontece? Tem cardiologista para cuidar da pressão. Tem o vascular para cuidar Isso, da variz, exatamente. E aí é um pouco de cada, assim, e isso acaba ficando um pouco confuso, porque quando você tá com uma dor de barriga, por exemplo, você não sabe se vai plantão, ou você não consegue coordenar esse cuidado. E um exemplo, assim, que eu posso usar foi o meu avô, que ele durante muito tempo fez hemodiálise, teve insuficiência renal, né? E ele tinha o médico dele, era o médico nefro, né? Mas o nefro não fazia esse gerenciamento de cuidado que ele precisava. Então, como um paciente que já tinha insuficiência renal, era um paciente múltiplo comórbido, né? Então tinha outras doenças. E eu sentia que faltava isso, faltava alguém no meio para dizer, poxa, agora a gente precisa coordenar o cuidado assim. Beleza, você continua fazendo acompanhamento com nefro, faz hemodiálise e tal, mas você precisa de alguém para coordenar o cuidado desse paciente. E esse é o grande papel para mim do médico de família hoje. É você estar na base, no centro. Você precisa de cardiologista? Tudo bem, a gente te encaminha para o cardiologista, né? Se é uma coisa que a gente não consegue manejar na APS. Mas você volta para cá, mostra os exames para mim, deixa eu acompanhar o que está acontecendo. Porque às vezes o paciente está fazendo acompanhamento lá com o cardiologista e ele está com uma anemia ali que não consegue resolver e aí você vai fazer o quê? Vai mandar ele para onde? Para o hematologista? Não, né? Você consegue manejar ali, você consegue investigar e isso poupa recursos, como você falou, e o paciente te tem como referência, que é muito importante, né? E somado a isso, o trabalho com a equipe multidisciplinar. Eu acho que isso é um dos grandes pontos fortes da APS, né? Você cria uma relação de confiança com os pacientes, né, com a família, de forma muito interessante, né? Então, diversas vezes chegam pacientes para mim ali, doutor, o profissional tal, o especialista me orientou que eu tenho que fazer tal exame. O que é que você acha? Então, assim, o simples fato de chegar lá, marcar uma consulta, gastar um tempo dele só para comunicar esse plano e essa decisão comigo demonstra uma responsabilidade imensa que o médico de família tem, né? Ali com essa família. Então, e isso é legal do profissional médico de família entender, né? Que ele tem esse poder e, acima de tudo, ele tem o poder também de educar o paciente. Ele tem que entender que o paciente, ele tem, igual o Júlio comentou anteriormente, que ele é coparticipante do cuidado dele, né? Então, o paciente tem que decidir em conjunto com o profissional de saúde qual a melhor conduta, né? Qual a melhor solução para ele, o melhor plano de tratamento para ele. Perfeito.
E uma coisa que me chamou a atenção também quando eu passei foi essa relação com a equipe multidisciplinar e com os profissionais das outras áreas além da medicina também. Porque num plantão a gente acaba caindo com pessoas que a gente não vê todo dia, a gente não tem esse contato tão até íntimo, né? Sim. Porque não era para ser assim, hein? Acaba você vendo em horário comercial todo dia, você acaba conhecendo a pessoa. Como é que é isso, essa relação com outros profissionais ali dentro do posto também, Thiago? Sim. Eu gosto muito de outros conhecimentos, né? De outras áreas, né? Então, isso é desde a faculdade, tá? Infelizmente, assim, não sei se é em todas as faculdades de medicina do país, mas nas que eu conheci, tem uma cultura meio panelinha, né? Que muito restritiva, o curso de medicina às vezes é muito isolado, fica, tem aquela visão meio glamourizada do curso. A gente já entra com essa visão. Eu entrei também. Entrei no curso de medicina, maravilha e tal, vai ser. Então, e aí, dentro ali a gente está muito forte, muito ligado, a gente vira uma comunidade bem não sei nem caracterizar, mas assim, meio perigoso às vezes, porque a gente se esquece de comunicar até com as áreas irmãs, então, enfermagem, nutrição, fisioterapia, que são importantes no cuidado de um paciente, a gente esquece de fazer isso. E ao longo da faculdade eu até procurei me inteirar mais com toda a universidade, até outros cursos, né? Engenharia, história, enfim, porque é importante, né, isso para a gente entender a sociedade. E eu, como médico família, hoje, entendo que isso no cuidado do paciente é de extrema importância. Às vezes, eu estou ali focado, preocupado com os protocolos das sociedades e também da prefeitura para tratar o meu paciente e não está funcionando, né? Não tá, nossa, o que está engasgando? Por que não está fluindo? Por que o paciente não está baixando a glicemia dele? O que está acontecendo e tal? E aí eu converso, porventura, com um farmacêutico ali, mesmo que às vezes ele não tenha a prática clínica ali de ficar atendendo o paciente, na verdade até tem, né? Eles fazem isso, mas mesmo que eles não tenham a mesma abordagem que eu, eles têm uma visão diferente do tratamento. Eles têm um know-how específico que pode contribuir comigo para o tratamento e acompanhamento dessa pessoa. Então ele vai abordar, por que você não troca tal medicação por essa? E essa aqui tem algum efeito colateral, que às vezes eu nem lembro que vai ter efeito colateral. Esses dias, por exemplo, eu estava tinha reunião de equipe, e aí o colega William, né, o farmacêutico lá da unidade, juntamente com o residente dele, foram explicar, por exemplo, a importância do armazenamento da insulina em geladeira ou fora da geladeira. Qual que é a interferência na temperatura para esses medicamentos? A gente nem se liga nisso, às vezes, na nossa prática. Por que uma ampola é marrom e a outra é branca, transparente? Qual é o efeito da luz na adrenalina? Por que a nora, muitas vezes, a gente faz naquele pacote ali, né? Isso aí o farmacêutico explica melhor pra gente do que a gente mesmo, né? A gente faz e fica meio medular ali, mas não sabe o porquê. Então, são questionamentos e abordagens que esses outros profissionais trazem pra gente durante o acompanhamento do paciente que abre os nossos olhos, né? Abre os horizontes. Então, eu amo fazer discussão de matriciamento. Matriciamento, para quem não sabe, é discussão entre disciplinas. Fazer essas discussões com o psicólogo, com a psicóloga, que é fantástica na minha unidade, por exemplo. Todos têm uma Alessandra na vida, tá? Então, fazer uma discussão com ela sobre... Ela faz uma investigação até, às vezes, melhor do que eu relacionada à família. Então, eu dou um nome para ela de um determinado paciente, aí ela vai pesquisar o nome do pai, da mãe dessa pessoa ali no prontuário e vai ver se a saúde dos pais também está comprometida ao ponto de interferir na saúde dos filhos ali. Então, assim, e aí a discussão, ela abre novos horizontes, né, que a gente não tem, às vezes, tempo de focar, e eles vão incrementando. Os profissionais técnicos, eles ficam... Mesmo que eles sejam do ensino médio, não tem nada a ver. Às vezes eles têm uma abordagem até melhor do que a gente. O técnico está ali na frente, toda hora recebendo o paciente, fazendo a triagem, comunicando e conversando com o paciente. E tem, às vezes, algumas informações eles soltam ali na frente, né, na frente da unidade, que eles não soltam no consultório. E aí o profissional técnico vai e te fala. E isso já muda um pouco, já muda a chave para você na hora de abordar o paciente.
Quando ele vai fazer medicação, então, corre um soro ali na veia junto com a medicação. E aí, nesse tempo que ele está ali fazendo medicação, ele conversa com o técnico fica ali mais de 40 minutos com ele conversando enquanto faz a medicação. Que é o tempo que às vezes a gente não tem no consultório. Então, e aí ele vai colhendo mais história também e vai traz para a gente depois. Então, isso é muito interessante, né? Na multidisciplinaridade. Exatamente. E uma coisa assim que é interessante dentro de tudo isso é o médico ser porta aberta, né? Exatamente. Então, é muito comum a enfermagem bate na porta de outras equipes, inclusive. Exato. Técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta. Tô com um paciente ali, você pode me ajudar? Sim. O fato de você estar ali para a sua equipe vai fazer também com que a sua equipe esteja ali por você, né? Exatamente. E isso é um exemplo que eu vou levar para a vida do meu estágio que eu fiz com o Thiago ali, porque a equipe que a gente trabalhava ali era muito nessa vibe. Assim, coesa, né? Bem muito coesa, Uhum. Exatamente. Assim, várias vezes a nossa técnica, Noemi, vinha lá, batia na porta, passava o paciente. E o fato de você estar com a porta aberta, estar disposto a ir lá na triagem, ver se de fato o paciente precisa de um atendimento agora ou se ele pode voltar no dia seguinte, faz muita diferença, né? Então, acho que isso responde a pergunta do Lucas, né? Qual que é o grande papel do MFC dentro do MFC? É isso. É ser estar lá para sua equipe, coordenar, né, o cuidado do paciente, trabalhar com a equipe multidisciplinar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Vamos aproveitar o ensejo aqui, ó. Mandar um abraço e um salve para Noemi e para Luviane, né? Nossa é verdade. equipe ali. Falaram que não tá ligado no podcast. Isso. Tiago, só para complementar ali na parte, a gente acabou divagando sobre os assuntos e tudo mais, mas no final da tua história ali, tu terminou a residência em qual ano mesmo? Sim, eu terminei agora, ó. Terminei em 2021, exatamente. Beleza, 28 terminou a de residência fevereiro. em 2021, começou em 2019? 19. Isso, 2 anos. E como é que de foi a residência? Foi lá em Tocantins, em Palmas mesmo, Isso, né? em Palmas como é que mesmo. foi o período de residência? Cara, a residência lá em Palmas, ela não deixa a desejar não, tá? Apesar de, né, não ser um estado tão com grande infraestrutura e tudo mais, assim, a atenção primária lá, na época, né, que a gente estava fazendo lá a residência, tinha muita qualidade. Nos últimos 10 anos, na verdade, há 10 anos atrás, o secretário da saúde, eu acho que se inspirou até em Florianópolis. Florianópolis, para quem não sabe, a gente estuda, é referência, né? A gente estuda nas universidades a atenção primária, juntamente com o Rio Grande do Sul. Então, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro e Brasília, né? São muito fortes na atenção primária. Então, a gente estuda isso, né? Essas referências na nossa faculdade. E aí, em Palmas, a atenção primária, igual eu falei, já desde os 3 primeiros períodos, a gente tem um enfoque em cima de saúde coletiva. Então, já tem uma capacidade de gerenciamento e de cuidado muito bom ali na prefeitura. Apesar das minhas ressalvas, que não cabe aqui agora, né? Mas foi uma residência muito proveitosa para mim, eu gostei bastante. A equipe lá, né, dos médicos de família que tem lá e que fazem parte do processo de formação dos residentes, junto com a Fundação Escola, que é recente também, estava muito engajado em fazer funcionar, né? Então, hoje está muito em voga, por exemplo, a metodologia ativa para o processo educacional dos novos profissionais, né? E apesar de eu e muitos colegas não estarem acostumados, eu achei que valeu muito a pena, né? As discussões de casos clínicos e de abordagem dos temas principais da área nesse modelo. E eu acho que tem muito a acrescentar também, né? Porque gera um processo de aprendizado mais medular para o profissional, para todo mundo. Os nossos estágios lá tinham algumas limitações, mas tinha uma boa variedade. Então, estágio em infectologia, estágio em ginecologia, estágio em pequenas cirurgias, estágio em dermatologia, em saúde mental, né? Onde tu passava nesses estágios? Por exemplo, tu passava em algum hospital da UFT lá? Não. É o UFT, né? Mas a parceria com o UFT não era tão boa nesse sentido, era mais até mesmo com a prefeitura e com a Fundação Escola do município, né? Era em hospitais, assim, que tu passava? Sim. Por exemplo, o estágio da dermatologia era onde? O estágio da dermatologia a gente passava pelo ambulatório, a policlínica que tem lá. Numa policlínica? Isso. Entendi. Então, o dermatologista se dispunha a receber os residentes e a gente ficava constando lá com ele. E tinha residência de dermato também? No local lá, não. Não. Mas eles... Isso. Entendi. Mas
tinha residente dermato que eles circulavam em outros locais, né? Não, é interessante para você conhecer a cidade também, né? Sim, Daí você sim. conhece outros serviços e tudo mais. Aham. Palmas, ela tem um aspecto interessante, ela é uma cidade planejada e muito quente, vale ressaltar, mas os serviços hospitalares públicos são bem localizados ali e poucos, né? Comparados, por exemplo, aqui e outros grandes centros, é bem fácil de se localizar. Tem um hospital geral, que é estadual, não tem um hospital municipal ainda, né? Espero que construa, não tem um hospital universitário. Então, assim, todos os convênios que são feitos pelas escolas universitárias lá, geralmente é com o Hospital Geral de Palmas, que atende boa parte do Tocantins e até estados ao redor ali. As policlínicas e as unidades básicas de saúde. Tem bastante unidade básica de saúde. A cidade é dividida em superquadras, né? Assim, como se fosse, não sei se vocês conhecem Brasília, mas são quadras numeradas ali. Em cada quadra, em tese, era para ter uma unidade, assim. Mas se não tem, geralmente em cada quadra tem referência em 3, ou melhor, cada unidade tem em referência 3 quadras, né? Dá em média uma população de 3 mil a 6 mil, dependendo da localidade ali, né? Enfim. Então, tem os serviços dos postos de saúde, as policlínicas, o hospital geral, o hospital maternidade e o hospital infantil. Por exemplo, da infectologia era onde? Era em hospital? Não, a infectologia, além do hospital geral, né? Também tinha o... como é o nome do lugar agora? Enfim, era um centro de especialidade em infectologia também. Tipo o Hospital Nereu Ramos aqui de Floripa? Não era nem um hospital, não. Parecia uma policlínica, entendeu? Ah, entendi. Isso. Lógico, aí os casos graves iam para o setor de infectologia dentro do hospital geral. Uhum. E quanto tempo tu passava mais ou menos em cada um desses estágios? 2 meses? 3 meses? 2 a 3 meses, em 2 a 3 média, meses. isso. Uhum. Passava Legal. nesses gerais. E aí a gente também, deixa eu ver, o R2 ou R1, agora eu não lembro agora a ordem, teria que conferir depois, mas passava... O primeiro ano, a enfoque é nas especialidades. O segundo ano fazia emergência, né? Emergência pediátrica, emergência nas UPAs. Legal. Isso. É 2 anos de formação? Isso. 2 anos de formação. Lá é. É bacana a gente ver que o residente não fica só na unidade, então, Exatamente. né? Então, a gente via que eles passando em emergência também, tinha estágio em pequenas cirurgias, eles faziam exato. também, em gestão. Tiago é preceptor, não é? Em pequenas cirurgias? Eu sou preceptor aqui na residência daqui de Florianópolis, né, em pequenas cirurgias. Para você que é recém-formado, assim, uma pessoa que está interessada em fazer residência, talvez um pouco mais acadêmica e tudo mais, às vezes é também um bom plano, ainda mais com esse estímulo do governo aí. Exatamente, de aqui em salário Floripa e os tudo residentes mais. têm aulas também. Exato. Se muito você organizado. está interessado, por exemplo, em fazer geriatria depois, talvez fazer uma MFC antes para aumentar a sua mão clínica ali, conseguir uma base monetária também legal e tudo mais, seja interessante. Eu né? já conheci uma residente que fez eletivo ela tinha vontade de fazer paliativo e ela fez MFC antes. É um ótimo caminho. Sim, né? é um ótimo Porque você, caminho. principalmente, então, olha só, são 2 anos de residência, super rápido, você vai conseguir ganhar dinheiro, você vai ter uma base acadêmica boa, porque você vai aprender um monte de coisa, vai passar por vários estágios. Porque a Então, continuidade é persistente. é um né? ótimo caminho, assim. Eu já ouvi mais de uma vez as pessoas falarem, assim, MFCs também, que se interessam em fazer outra coisa depois e nada impede, né? Você tem uma baita bagagem ali fazendo MFC por 2 anos e trabalhando com isso durante 5, 4 anos que seja. Então, Sim. você vira um médico ainda melhor depois na especialidade que você vai seguir, né? Com certeza. Isso que eu falo para os internos que passam comigo, né? Que mesmo que você não vá seguir MFC, a capacitação, né, e os atributos que um médico de família tem, se você conseguir carregar para as outras funções que você for exercer, você vai sair muito bem como profissional médico. E aí, assim, além desses estágios que tinha também assim, projetos, né, com outras residências, a residência multidisciplinar que tem para os odontros, para a enfermagem, para a nutrição. Então, assim, as residências lá se conversam bastante. Eu não sei como funciona muito aqui, né? Mas também aqui é bastante... falam que é bem boa nesse sentido, que a comunicação entre os residentes das diferentes áreas é bem intensa. Então, fazer projetos, aplicativos, pesquisas e algumas coisas voltadas para a atenção primária, a gente conseguia fazer também, né? Então, a gente tinha aulas
Eu tinha aula com odontólogo, tinha aula com enfermeiro, entendeu? Que legal. Para fazer discussões voltadas para o processo de saúde e doença. Enfim, A multidisciplinaridade ela está presente desde o início. Então. Exato. Isso. E só pra... pode questionar antes, eu ia questionar só como ele veio parar em Floripa de Tocantins, mas pode questionar. Eu queria saber, assim, um pouco da sua rotina, a sua rotina durante a semana, assim, o Hoje, horário como que você como trabalha, MFC já. se dá pra fazer outras coisas, dá pra treinar, dá pra... Hoje como é MFC? É, Então só complementa aqui pra gente como é que você veio parar de Tocantins até Floripa e daí responde na sequência a pergunta dele, por favor. Beleza. Nesse período, né, nesses últimos... Está em 2023, né? Então, assim, nos últimos 3 anos, a Covid transformou o país, né? Então, e o mundo. E aí, surgiu a possibilidade de vir para Floripa por causa de um contrato emergencial. Os contratos emergenciais que foram abertos. Foi né? durante a pandemia, então. Durante a pandemia, exato. Inclusive, agora a OMS declarou o final da pandemia oficialmente. isso aí. Faz Foi uns dias, ontem, né? né? Graças a Ótimo. Deus. Foi ontem. Finalmente, né? Louvado seja. Então, e aí, eu estava concluindo a residência, né, em 2021, e aí eu abri um processo seletivo em Florianópolis. E aí, né, Florianópolis é referência e tal, experimentar novas possibilidades. E aí eu também estava pensando, né, em experimentar novas possibilidades relacionadas à profissão. Você estava trabalhando em Tocantins como... Tava concluindo a residência e só estava trabalhando naquele serviço de emergência que eu falei da cidade vizinha ali, daí né? já surgiu a vaga para Floripa. Isso. Tinha possibilidade de contrato lá também, só que financeiramente falando, sendo bem direto aqui, eu não estava sentindo valorização, né, no processo depois de ter concluído a minha residência. Isso depois a gente pode até falar, né? Mas... E aí eu me inscrevi no processo seletivo, um mês antes de concluir a residência, e aí foi contemplado, né? E me chamaram. Vinha às pressas, assim, né? Em 3 dias, quando saiu o resultado, tinha prazo de 72 horas para assumir a vaga e fazer o cadastro aqui. E aí eu vim. Às pressas. Às pressas. Aí eu tive que vir sozinho, né? Eu sou casado, né? A esposa ficou lá. E depois ela veio junto, depois de um mês, né? E aí... vim às pressas. Já tinha uma amiga aqui, a MFC, e ela me ajudou, né? A Marta Romilda, trabalha na Costeira, em Floripa. E aí ela me ajudou, me falou como é que funciona aqui, um pouco do serviço de saúde, né? Ela já até me falava antes, né? Quando eu morava lá em Palmas. E eu fiquei interessado, né? E alguns déficits da residência que, infelizmente, o Tocantins, lá em Palmas, não supria. Por exemplo, lá o médico de família tem um atributo de colocar DIU, né? Todas as residências mais antigas, né? Pelo menos os residentes, eles aprendem a fazer a colocação do DIU. Lá eu não aprendi. E aí eu pensei, cara, eu preciso complementar um pouquinho mais, né, e tal. E aí eu aproveitei o processo seletivo para vir para Floripa para aprender mais coisas também. Então, aí as PICs, né, que são as práticas integrativas comunitárias, e aí vem de auriculoterapia, aromoterapia, acupuntura, agulhamento e tudo mais, eu fiquei bem interessado. Então, eu sabia que aqui já era referência para isso também. Infelizmente, por causa da pandemia, muitas dessas práticas, desse serviço, suspenderam. Então, eu meio que cheguei sem ter nada para complementar. Agora que estão retomando e tudo mais, mas... Por exemplo, eu já aprendi a colocar DIU. Cheguei no primeiro ano, já fiz uma capacitaçãozinha aqui, estou colocando DIU e é bem bacana. Então, e aí nesse primeiro ano lá, 2021 aqui, pandemia no meio já, graças a Deus já estava o pessoal vacinando, né, início da vacinação. Então, foi reduzindo um pouco mais os casos e foi um processo de adaptação também aqui na comunidade. Foi bem bacana. Como é que é a tua rotina ali, respondendo a pergunta do Paz, hoje em dia? Hoje em dia... o seu dia a dia, o horário que você trabalha, se tem finais de semana, livres, como é que é? Assim? Beleza. O melhor horário possível, na minha opinião. O horário que eu trabalho hoje, eu estava até acostumado antes na residência e em outros serviços, entrar às 7 ou às 8 e sair às 5, 6, dependendo do local, né? Aqui, eu entro às 10 e saio às 7 da noite. Então, é um período de 8 horas trabalhadas diárias, né? Com um horário de almoço. Aí, o meu horário de almoço é de 1 às 2. E aí, assim, o meu tempo ao longo da semana, de segunda a sexta, na unidade de saúde.
E antes das 10 eu consigo ir na academia. Quando estou bem disciplinado, eu vou todos os dias ali. Vou na academia, tomo um café bem tranquilo, né? Se eu dar um tempo de eu dar uma lida em algum artigo, alguma coisa ali. Que hora geralmente tu acorda? Acordo às 8, mais ou menos. 8 para malhar. Eu vou malhar às 8, volto às 9, tomo café, leio alguma coisinha ali. Tu vai malhar em jejum, então? Eu só tomo alguma coisinha ali, algum carbo para dar uma energia, senão eu vou... Eu não gosto muito de fazer exercício em jejum, então como só alguma coisinha para sentir que eu tenho energia para fazer a atividade, né? Depois e aí, entra às 10 daí. Isso, aí chego às 9 e entro às 10. Mas em síntese, assim, um horário mais ou menos de 8 horas por dia, de segunda a sexta, né? Isso, segunda a sexta. À noite, se tiver energia, né, depois do trabalho diário ali, estudo alguma coisa, leio alguma coisa, faço o meu convívio social em casa, né? Meu convívio familiar é importante. Dá para dar plantão também, né? Isso. Você tem a possibilidade do final de semana também, né? Uhum. Meu horário, assim, eu até posso flexibilizar um pouco dependendo do dia, igual o Júlio falou. Eu costumo dar plantão, procuro dar plantões às quintas-feiras, para não pegar fim de semana, porque o fim de semana eu quero descansar bem, né? Mas às vezes eu pego plantão na sexta ou no sábado à noite. Onde? Em UPA? UPA, exatamente. Aí a prefeitura abriu a possibilidade de dar plantões para os médicos de família das unidades de saúde nas UPAs, né? E aí eu também estou contemplado nisso. E aí eu dou plantão na UPA Norte e na UPA Sul aqui em Florianópolis. Costumo pegar um plantão por semana só para não perder um pouco a mão, né? Eu gosto também um pouco do urgência e emergência, apesar de ser uma parte bem tensa, né, da medicina, assim, mas é algo que é interessante de saber, de se conhecer. E o médico de família não vai fugir disso também, mesmo que seja na unidade de saúde, vez ou outra pode chegar uma urgência e uma emergência que a gente tem que saber lidar. Então, por isso que eu dou plantõezinhos também nas UPAs. E aí sobra a rotina no fim de semana, para dar passeio, né, ficar em casa, curtir com a família, ir pra praia, quando, né, época de praia. Dá pra fazer tudo, né? Dá pra fazer, dá sim. Se a pessoa for bem organizada nos horários, né, ajustar bem o cronograma ali, consegue fazer tudo, consegue bem tranquilamente. Tiago, uma pergunta agora emendando já, falando em carga horária, em rotina, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a valorização do MFC dentro da medicina. E valorização tanto financeira quanto social, dentro do reconhecimento do MFC dentro da medicina. A gente sabe que isso tem ganhando importância, mas infelizmente a gente ainda tem muito a ganhar, né? Fala um pouquinho pra gente como você vê isso e quais as possibilidades de trabalho do MFC hoje. Beleza. A MFC, como eu vejo hoje, a gente até falou um pouquinho antes, né, ali, sobre a valorização do profissional. E existe um movimento médico de família, no geral, ele é bem idealista, então ele sonha bastante com um SUS que funcione, né? Quase utópico, né? Exato. Então, muitos colegas meus são frustrados na MFC, mas muitos ainda são bem engajados na causa. Então, eles querem, de fato, que ela funcione, que a população entenda o processo de trabalho que ele tem de atributo. A gente fica preocupado com o que é espalhado. Infelizmente, hoje, né, realmente, todo mundo tem acesso à informação. Infelizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, a população tem acesso à informação muito fácil. Só que, às vezes, o acesso à informação, se é de qualidade ou não, aí que mora o problema. E já antes mesmo da internet, da popularização da internet, a gente tem aquela concepção de que o SUS não funciona. Tinha a concepção de que o SUS não funciona. Perfeito. Isso é algo que era propagado nos noticiários. E aí, não tem ambulância, não tem hospital, não tem profissional médico. E aí fica só nessa... O povo fica martelando nisso, né? A mídia, infelizmente, não contribui nessas horas. Então, e aí isso contribui para desvalorizar o profissional que está ali na ponta ali da atenção primária. Seja o médico de família ou os colegas também, de enfermagem e enfim. Então... A gente bate na tecla da educação continuada e desde o início, né? Isso. Que é comum o paciente chegar no médico de família
E chega assim com eu tô com a pressão alta, eu gostaria que você me encaminhasse para um cardiologista. Sem saber do potencial de resolução dessas demandas dentro da UBS, né? Hoje mesmo, depois de sair da corrida aqui, né? O rapaz me perguntou, que por sinal até mora na referência da unidade ali, me perguntou se eu era clínico geral e tal, ou se eu tinha alguma especialidade. Eu sou médico de família, que é uma especialidade e tal. Então... É uma coisa que é uma coisa bem corriqueira ainda, que o médico de família não é conhecido, então eu sempre tenho que explicar nas mesas. Alguém não sabe o que é médico de família. Então, você vê o médico de família como especialista mesmo. Isso. E a medicina de família, ela desde os anos 2000 ali até antes, ela já é considerada uma especialidade, ainda quando era chamada de medicina geral comunitária, né? Lá na década de 90. Uhum. Então não é uma especialidade de ontem, né? É uma especialidade que já existe, mas que ainda precisa ganhar muito espaço. E eu acho que justamente é isso que a educação faz parte, né? Das pessoas conhecerem o papel do médico de família. Tem muita perspectiva, né? Futura de que... ainda é futura, muito futuro, né? De que ela vai crescer e que vai ser realmente... Vai mudar muito o cenário de saúde do país e do mundo. Mas... Queria aproveitar, Thiago. Teria outros espaços que o MFC poderia trabalhar, além do setor público, além de SUS? Eu vejo um movimento hoje que os planos de saúde também estão contratando o MFC. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa atuação? Cara, é importante. É importante... De volta para coordenação, né? Coordenação do cuidado, isso. Não sei ainda... Me preocupa, às vezes, como que funcionaria essa organização dentro do serviço particular. Mas eu acredito que vai dar certo. Possa dar certo, sim, se não ocorrer lobbies políticos e econômicos que, né, acabam realmente... Que é o que hoje... Tirando o foco, né? Isso, que é o que hoje tira o foco da qualidade de prevenção em saúde, que é o foco da MFC. Então, se o objetivo é lucrar, a MFC ali não vai assumir esse papel. Não vai conseguir contemplar a demanda do serviço. Mas se o objetivo é de fato focar na pessoa, que é o nosso foco, focar na pessoa e no seu processo de saúde e doença, aí sim eu acho que vai dar certo. Então, assim, um serviço particular que o médico de família possa entrar, os planos de saúde têm bastante essa abordagem. Hoje começou, né? Um novo movimento. Isso. E é muito até voltado para os próprios... para uma empresa, né? Uma empresa tem um plano de saúde, então o médico de família e a equipe ali, né? Os outros especialistas focais, eles vão cuidar de um grupo de trabalhadores e suas famílias. Então, acho que isso tende a funcionar. Então, porque ele tem uma comunidade, um grupo de pessoas que eles vão dar atenção. Se houver um processo educacional para entender como que funciona o médico de família e a importância disso, tem tudo para dar certo, tá? Então, assim, esse espaço que está sendo aberto para a gente no mercado privado é interessante e a gente está abraçando bastante mesmo. E eu considero bastante. Eu mesmo considero, às vezes, né, trabalhar, conciliar futuramente. E além de trabalhar no serviço particular, o que mais que ele pode fazer? Médico hoje agora, o médico de família pode fazer ultrassom, né? Então, tem várias especializações e capacitações voltadas para fazer ultrassom, aquela ultrassom beira-leito. Então, temos até um colega MFC muito bom, o Dr. Igor Tavares, que ele já fez esse curso ali em Minas Gerais, e com a equipe de MFC e ultrassonografistas, que estão capacitando bem, muitos MFCs, e eles estão... E aí, graças à tecnologia, então, assim, a gente não precisa de um trambolho, de um super aparelho para fazer ultrassom. Sim, perfeito. Um celular e um transdutor conectável ao celular já ajuda bastante a você ver como é que está um feto ali no pré-natal de consultório da atenção primária. Mais uma para a lista das resoluções que você faz da atenção primária. Isso, né? Nossa, isso é fantástico. Me chamou a atenção quando você falou, só se puder responder rapidinho, em 30 segundos, como é que você acabou aprendendo a colocar DIU? Foi com enfermagem? Foi como? Não, aí assim... Como é que funciona, às vezes, algumas capacitações pelos serviços municipais, né? A gente solicita, o profissional está com dúvida, sei lá, como funciona o tratamento da dengue. Como a gente pode abordar esse caso?
Então, diante dessa necessidade, a gente emite alguns ofícios para a secretaria, e a secretaria acha um profissional, seja ele de dentro do próprio serviço municipal ou até mesmo da UFSC, por exemplo, que tem uma parceria muito boa com o município, para dar aula e capacitar os profissionais que têm essa demanda. E aí, no caso, eu tinha essa demanda, eu quero colocar DIU. E aí, a nossa coordenadora fez uma cartinha e achamos que tem um colega que sabe colocar DIU. Então, boa parte dos MFCs aqui em Florianópolis colocam DIU. Porque se forma na residência com Porque isso, forma né? na residência. Então, o cara... a moça, né, na verdade, a doutora Mariana, ela separou um horário na agenda dela, ó, um dia tal eu posso fazer essa capacitação contigo. Você quer? Quer. E aí eu separei algumas mulheres ali que tinham interesse em colocar DIU, e aí ela foi lá e auxiliou E ela era do mesmo capacitou. posto? Hã? A Mariana era do mesmo posto? Do outro posto, outra E daí tu unidade. teve que falar para os pacientes ir lá. Não, ela foi lá na minha unidade. Ela foi até a tua ela unidade. reservou um horário na agenda dela, ela foi na minha Pois é. unidade e me Bem legal. capacitou. Não sabia que funcionava assim. Isso. Tiago, assim, agora falando já que a gente falou sobre as habilidades de modo geral, pra gente finalizar assim com chave de ouro, a gente tem 2 perguntas para te fazer. Primeiro eu quero te perguntar das skills, quais são as habilidades que hoje quem quer ser MFC precisa ter ou desenvolver? Como eu falei ali no início, que uma habilidade que poucos acadêmicos de medicina têm é a habilidade de comunicação. Perfeito, acho que é o ponto inicial dessa Habilidade Mais de resposta. crucial, eu diria. Isso. Né? Eu não tinha, eu tive que me estimular ao longo da faculdade a aprender a conversar com as pessoas, né? Aprender a ouvir as pessoas e até eu sei muito, sabe, eu sou um bom ouvinte. Isso também é um detalhe, né? Tem que ser um bom ouvinte. Mas eu não sabia conversar, né? Não sabia entender alguns parâmetros, algumas nuances. Então é interessante o médico de família ter interesse pela pessoa, com quem está conversando, pela comunidade ali que está lidando e tal. E eu gosto, igual eu falei no início, de conhecer culturas, né? Conhecer a realidade nova, entender o porquê de alguma coisa, por que as pessoas estão se sentindo assim, quais são as motivações físicas, mentais, psicológicas, espirituais da pessoa que fazem com que ela seja assim. E aí eu gosto dessa abordagem social, né? Então isso é... E se a gente falar num quesito mais voltado para o acadêmico, assim, de medicina, pensando aqui, se me perguntasse agora, eu ia falar que tem que ter um manejo básico de DM, de hipertensão arterial e um pré-natal. Se, por exemplo, um recém-formado vai atender amanhã numa OBS. Uhum. Ele tem que saber isso. Esse é o feijão com arroz, eu diria. E consegue citar mais 5 aí num bate-bola, jogo rápido? Sim. Tá, você falou, né? Diabetes mellitus, Isso. hipertensão, pré-natal, puericultura. Perfeito. Saúde mental hoje tem realmente crescido bastante. Então, saúde mental, tu diria ali, saber manejar o básico de ansiedade, depressão, pressão, Ansiedade, sertralina. depressão, isso. Entendi. Hoje é uma das ansiolítico. grandes demandas, né, Depressão, da depressão. OBS é a saúde mental. Então, são... Essa entra como uma das skills, né? A skill de comunicação, Skill de comunicação. conceitos básicos que você tem que aprender, né? Sim, Isso sim. faz parte da formação É. médica. Aqueles que ficam meio medulares, que você aprende na faculdade, que você não vai esquecer mesmo, e que vai ver na prática todos os dias. E procedimentos básicos, assim? Sim, faz? além daquela atuação que a gente tinha falado, né, do setor privado, tinha atuação em pequenas cirurgias. Então, o profissional médico de família faz pequenas cirurgias. Então, retirada de verrugas, né, pequenos nervos. Vai além da sutura ali, né? Não é só Vai além da sutura. sutura. Isso. A gente às vezes tira lipomas imensos, né, tumorais, né, tamanho tumorais e que geram algum trabalhozinho pro profissional. E uma pergunta interessante, Thiago, tipo emergenciazinhas básicas, assim, porque embora não seja lá extremamente necessário você saber aquele manejo da UPA, às vezes chega uma crise hipertensiva, Crise alguma coisa assim. hipertensiva, Tem mais dor alguma assim torácica. que o paciente precisa saber manejar de primeira? O paciente não, desculpa, o profissional, médico, o aham. profissional? Então, crise hipertensiva, dor torácica, crise de asma, né, uma febre
picos febris, né, associados, ataque de dispneia, isso ajuda bastante, dispneia. Tentativa de suicídio Tentativa também, de suicídio tem olha que bastante. interessante. Possível trabalho de parto ou abortamento da gestante, Legal né? Então também. isso é válido se levar em Meu consideração. medo, você tá trabalhando no posto chegar um trabalho de parto. Nossa. Bronquiolite descompensada, né, com ataque de dispneia e tal. São Em coisas criança que ali. o básico tem que Que saber. chegam né? na UBS mesmo. Chegam na UBS, que é a primeira, né, o primeiro acesso ali, né, tá? E, Thiago, você é preceptor do internato, né? Eu queria saber o que você espera do interno quando vai fazer o estágio ali da MFC. O que ele tem que sair ali sabendo, como que ele tem que se comportar, o que Não de só do interno, habilidade né, ele tem que ter ali. Do acadêmico de medicina de uma Cada um vez. é Também, o isso. acadêmico Sim. também, né? O acadêmico de medicina, boa parte deles já chegam com preconceito relacionado ao médico do postinho. É o médico do postinho. Não, é um médico de família. Né? Já tem que valorizar isso nesse sentido. Então, interesse na área, né? Você pode até não gostar de gente, mas entender como é que funciona um diálogo, um atendimento clínico ali com a pessoa é fundamental. Mas o que pega muito, não só na MFC, mas no internato geral, eu acho, é o quê? A gente não, quando sai do internato, a gente não... Ou melhor, quando a gente sai da parte antes do internato, né, o acadêmico ali, a gente não sabe trabalhar. A gente não sabe como trabalhar. Trabalhar com equipe, com outros colegas, o fluxo, dinâmica de trabalho. A gente não tem esse conhecimento. A gente só fica aprendendo conhecimento técnico, lendo livros e tudo, protocolos e tudo mais. Chega lá, como é que eu vou aplicar isso? Então, e aí a gente recebe os internos para organizar isso, né? Organizar que hora que ele vai aplicar o conhecimento técnico, que hora que ele vai aplicar a semiologia, que hora que ele vai abordar o consultório, que hora que ele vai, né, trabalhar com equipe e tudo mais. Então, o interno, ele tem que ter bastante interesse em conhecer o trabalho ali, conhecer a rotina de trabalho. Como é que é o serviço, o fluxo, exato. Você não vai chegar num lugar, vai dar o seu primeiro plantão. Você sabe quais medicações tem disponíveis ali? Você sabe quem é a pessoa responsável ali, o responsável técnico, quem é a equipe que vai trabalhar? Isso. Então, assim, é importante você conhecer, ter uma proatividade de conhecer o serviço, quais os instrumentos que tem, os insumos que tem para facilitar o seu trabalho, né? Para você se organizar também, caso tenha alguma deficiência, igual, se tiver uma parada ali, não tem ideia, o que você vai fazer? Então, você já se organiza para caso aconteça algo do tipo... Não adianta parar e você começar a pedir o ideia. Né? Vai chamar o médico ali na hora. Então, assim, é importante o interno ficar preocupado com essas coisas. Eu sei que ele não vai, né, executar de fato a profissão como médico ali, mas porque tenho eu ali como referência e responsável. Mas ao menos fazer o raciocínio, né? Isso, um raciocínio de como entender o trabalho ali Tiago, eu acho que uma coisa que eu sempre falo e eu reforço é que antes de tudo você se forma médico. Independente, você quer fazer radiologia, não que radiologia não seja médico, né? Mas assim, você vai fazer... E vendo foto, né? Exatamente. Dependendo do que você vai fazer, anestésio, radiologia, ou enfim, que não seja uma área que você tenha talvez tanto contato com comunicação, você vai se formar médico antes. O básico você tem que saber. E você está no seu estágio, eu acho que você tem que vivenciar a rotina do estágio. Isso foi uma coisa que quando eu passei com o Thiago fez muita diferença. Ok, vou passar 7 semanas aqui, essas 7 semanas aqui eu vou estar atuando como um MFC, como um médico recém-formado, enfim, eu sei que é uma porta de entrada para mim e eu preciso conhecer o que o SUS fornece. Eu acho que os grandes pontos positivos do meu estágio, né, me usando como exemplo, foi justamente aprimorar a comunicação, isso faz toda a diferença, e conhecer o serviço, conhecer o fluxo, saber o básico. Burocracias também. Burocracias. Renovação de receita, é algo que eu... Testado de aptidão, de atividade física, são coisas que a gente evolui muito e isso faz toda a diferença. Então,
primeiro você tem que virar médico para depois você virar especialista, né? E eu acho que a MFC ela exerce um papel muito importante, porque às vezes a gente roda em serviços ultra especializados. Você vai rodar na cardiologia, você vai ver coisa que você nunca vai ver na sua vida, se você não for cardiologista. E aí, às vezes isso deixa a desejar, né? Exatamente. E a MFC ela complementa tudo isso. Sim, a gente tem o acesso a vários outros serviços, né, de forma indireta, então a gente entende um pouquinho no amplo, um aspecto geral da coisa. Então, assim, entender o fluxo da prefeitura, os protocolos, como é que funciona a hierarquia mesmo ali, se realmente funciona a descentralização que se prega no SUS e tal, ou não. Então, enfim, entender a dinâmica administrativa, dinâmica burocrática, é algo interessante do interno se aproveitar, pelo menos no internato de MFC, procura buscar ali, é interessante, é importante ele ter esse interesse. Ser uma pessoa proativa, em todos os aspectos. Assim como eu falo, quando vocês forem, por exemplo, em um ambiente hospitalar, se precisar de um maqueiro, seja um maqueiro naquela hora. Mesmo que não tenha ninguém para empurrar a maca, vai lá e empurra. Perfeito. Porque você vai ser relevante ali naquele momento e isso vai chamar a atenção de alguma forma. Seja o preceptor que está te vendo, porque ele vai te valorizar e futuramente talvez até abrir portas do mercado para você. E, enfim, e para o paciente também. Vai te chegar, aquele ali foi o ponto crucial que me salvou de alguma coisa. Então, seja a pessoa disponível e disposta a fazer alguma coisa, mesmo que muitas vezes não seja atribuição médica. Individualizar o tratamento, né? Individualização do acompanhamento. Um dos preceitos do SUS. A gente já está se direcionando para o final, né? Eu queria trazer um pensamento, uma reflexão aqui que eu acho que é bem legal, que eu sempre faço. No geral, eu sempre vi a figura do médico de família, o médico mais generalista e tudo mais, como o médico mais parecido com o médico de antigamente, o médico raiz, né? Que ia nas casas. Exatamente. De fato, era o médico da família ali, né? Exato. Que esse cara era conhecido, embora tenha todas essas mazelas que vocês comentaram aqui de muita burocratização, hiperespecialização. Eu acho legal essa parte de você ser esse médico raiz e eu deixo aí de reflexão, né? Exatamente. Eu acho que... E, Thiago, para finalizar, vou finalizar com a última pergunta. Eu gostaria de saber se você faria de novo hoje a MFC, se você faria o seu trajeto de novo. Bom, talvez o trajeto em si, né, o processo mesmo, não, mas a MFC é uma área assim que eu faria antes mesmo, se eu porventura hoje decidir, agora eu vou seguir outra especialidade, não me arrependo da MFC, eu vou usar a MFC pro resto da minha vida. E se estivesse formando hoje de novo, eu faria a MFC e, enfim, aí depois eu defini o meu segmento, né? Mas ela é uma base, eu acho uma base importante para toda e qualquer médico, outra, né? Profissão, especialidade, e é um processo de capacitação profissional médico que ele entra no mercado de forma melhor, né? Enfim, ele tem uma capacitação boa, mais humana. Ele vai entender as pessoas, ele vai se entender como profissional, como pessoa, e isso vai dar um norte para ele em muitos aspectos, na minha opinião. Então tá, gente, é isso. Thiago, queria te agradecer muito por ter vindo, conversado pra gente, mostrado pra galera o que é a MFC, a beleza da MFC e a diferença que faz na vida das pessoas, pra gente, pra quem tá nos ouvindo. Então acho que foi muito legal, muito produtivo. Vini, obrigado pela presença, Lucas também. E está sempre convidado a retornar com a gente. Beleza, agradeço pelo convite, mais uma vez, parabéns para vocês pelo projeto, parabéns Júlio, que você também possa seguir, né, que é um amigo também agora hoje. Então, que vocês possam crescer e possam difundir mais informações sobre medicina de família, enfim, e não apenas sobre isso, mas um conhecimento de qualidade, né, da medicina para o resto do país, né? Vocês vão chegar muito longe, isso eu acredito. Com certeza. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela presença. Valeu.